Fala aí, pessoas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Review de Jogos Podcast. Eu aqui, mais uma vez, Danilo Manzato, com presença ilustres de 2L e Edson do Mundo Nasher, para falarmos sobre a localização de jogos para o nosso idioma. Como é que vocês estão, meus amigos? Como é que você está, 2L? Eu tô bem. Acordei agora há pouco pra gravar o episódio, eu tô com o horário tudo trocado, mas estamos aqui pra gente falar um pouquinho sobre localização em português dos jogos, porque jogar jogo no nosso idioma é bom demais, gostosinho demais. Muito confortável, né? Muito confortável. É extremamente confortável. A gente vê que faz. A gente não dá tanto valor, mas quando um jogo vem sem legenda em português, faz uma falta. Eu até ignoro, às vezes, muitas vezes. Hoje em dia eu desisto de jogar, sendo muito honesto mesmo. No Steam e dar um review negativo lá, né? Porque não tem PTBR. Não tem PTBR, exatamente. E você, Edson, primeiro, obrigado, cara. Obrigado por aceitar o convite de gravar com a gente. Como é que você está, cara? Conta aí pra nós. Bom, obrigado aí pelo convite. É sempre muito bom falar sobre localização de jogos. É uma profissão, assim, que eu amo de paixão. E é muito bom que ultimamente está sendo mais reconhecido, né? Porque hoje a gente vê muito mais jogos, séries, filmes, né? Chegando com a legenda e também a dublagem, né? Então isso também é muito importante. E é isso. Vamos falar de localização e que eu puder aí ajudar e esclarecer, então estamos aí. Isso aí, mais uma vez, obrigado aí por ter citado o convite. E vamos então começar. Conta pra gente como é que começou o Mundo Nasher. Foi uma questão assim, tipo de do nada, se foi uma oportunidade, se você já trabalhava com isso. Conta aí pra gente como é que isso tudo começou. Bom, então, essa é sempre uma pergunta que o pessoal me faz. Eu comecei como, acho que 99,9% dos tradutores que existem aqui no Brasil hoje. Comecei fazendo tradução de fã, né, que a tradução de fã nada mais é do que uma modificação, um mod. Então, quando você modifica ali o arquivo do jogo, você substitui o arquivo original e joga na língua que você substituiu, do inglês. Então, eu comecei traduzindo como fã. O primeiro jogo que eu traduzi foi Baldur's Gate 1, o clássico, lá de 98. E também foi por curiosidade, né? Eu vi que alguém estava mexendo Estava traduzindo o 2, na verdade, o Baldur's Gate 2. O Fábio Ribeiro, que é uma pessoa assim, que eu admiro muito. Ele que me iniciou na tradução. Então eu vi que ele estava mexendo e eu me perguntava, cara, como é que uma pessoa consegue mexer num jogo já pronto? Como é que ele está alterando as coisas, né, do desenvolvedor? E aí você descobre que os arquivos de texto, na maioria das vezes, são arquivos que você consegue abrir no Notepad. Né, um arquivo de texto comum, no bloco de notas. É o TXT, né? É surreal, assim, é uma coisa que não é um código que você vai abrir e vai ver só número... Os números binários ali. Binário que você não entende nada. Então, foi ele traduzindo o Baldur's Gate 2 me fez ter essa curiosidade de abrir e traduzir os arquivos do Baldur's Gate 1. Né? Então, eu traduzi o Baldur's Gate 1. De lá pra cá, eu traduzi o Dragon Age Origins. Aí a gente chega na tradução que realmente mudou a minha vida, que foi a tradução do Divinity Original Sin 2, né, que, a bem da verdade, também começou como uma tradução de fã. É claro que eu já tinha mais conhecimento, mais bagagem, né, eu já tinha mais idade, mais experiência, e eu comecei a traduzir o jogo. E esse jogo eu apresentei num canal meu, né, do YouTube, de tradução de jogos, e ele seria uma tradução comum de fã para um jogo muito querido aí pela comunidade. Só que aí, como vocês sabem, tomou um caminho muito diferente do que eu nem pensava no que ia acontecer, né? Então, assim, quando a Larian Studios descobriu essa tradução, porque na verdade ela só descobriu porque o povo começou a bater na porta deles, no Twitter oficial, no Twitter do Sven, que é o CEO da empresa. Então, a hora que eles começaram a ver que a coisa era
interessante, eles vieram e entraram em contato comigo. Uhum. E foi nessa situação de eles pegarem minha tradução, deles levarem para técnicos, analisarem, né, 1,5 milhão de palavras feito por uma pessoa só. Eles, é óbvio, eles tinham que mandar para alguém analisar. Então eles mandaram lá para os técnicos dele para revisar, ver se ok, né? E aí eles gostaram e aprovaram e oficializaram. E foi este momento que a gente separa, né? Os meninos dos homens. Foi aí que eu virei o profissional em tradução PTBR hoje. Né? Essa tradução abriu muitas portas para mim, eu comecei a traduzir muitos outros jogos, principalmente RPG, tudo de forma oficial, tudo diretamente com os desenvolvedores. Então, assim, eu conheci muita gente legal do mundo dos jogos, e isso me deu visibilidade. E hoje eu não sou só mais um tradutor profissional solitário, hoje eu tenho uma empresa de tradução de jogos, né? Hoje eu tenho uma equipe, inclusive, de tradução PTBR também, porque hoje a tradução de um jogo pronto para um jogo em produção, ela é muito diferente. O jogo em produção é uma loucura traduzir, porque hoje você traduz uma coisa, amanhã você vai traduzir a mesma coisa, só que completamente modificada, porque eles modificam, e aí você tem que alterar, e tem prazos, entende? Então, assim, hoje eu estou preparado para atender também empresas com jogos em produção, para cumprir todos os prazos, toda a qualidade que é necessária para esse tipo de trabalho, né, de tradução. Bacana. Eu tava vendo lá no seu site, você já traduziu muitos jogos, né, cara? Tem bastante lá, tem tanto o Divinity que você falou, o Divinity 1, Divinity 2. Você foi atrás do Divinity 1 depois? Foi a Lari que pediu pra você? Eu já tava lá dentro, né? Eu já tava lá dentro. Então eles falaram, cara, traduz um aí pra gente também, traduz né? Um pra gente. Juntei muito agradável ali. Muito agradável. Mas sim, tem muitos jogos aí, quase todos eles são de RPG. Então tem o Kingdom Come, tem o Wildermyth, tem o Atom RPG. E eu queria agradecer pelo Kingdom Come, tá? Porque eu acabei de jogar. E tá em português, fez uma diferença absurda pra experiência. Não é? Tinha umas coisas lá muito boas, cara. Muito boa a tradução. Tá bem localizado, né? Não tá aquela tradução de tipo um Google Tradutor da vida, né? Tá bem humanizada a tradução. E o interessante é que nesse jogo, ela não pode ser uma tradução... 1 para 1, muito... né? Ela não pode ser uma tradução muito, como eu posso dizer, coloquial, né? Porque a gente está numa época muito específica, sem vícios de linguagem, né? Totalmente... Até tinha vícios de linguagem, mas daquela época, né? Sim. Então você pode ver, você não encontra vícios de linguagem do tipo tá, tô... Sim. Essas coisas que a gente fala correndo rápido, então é um pouco mais formal, mas sem ser pesado, né? Também fica muito difícil de ler, de acompanhar. Só tirar uma dúvida antes da gente ir pro próximo tópico, que eu fiquei realmente curioso. Por exemplo, você foi lá, fez a tradução do Divinity, aí a Lari falou assim, legal, quero oficializar. Aí eles te pagaram por isso? Naquela ocasião ou não? Eu quero realmente uma dúvida assim, tá bom, colocamos oficial no jogo. Mas e aí, ficou elas por elas? Valeu, obrigado, fã. Obrigado, fã. Essa é uma dúvida real, assim, sobre o negócio. Então, isso, na verdade, eu falo, e eu vou falar como sempre eu falo pra todo mundo que me pergunta. Eu tenho um contrato com a Lari, mas esse contrato tem cláusulas de confidencialidade. Né? Então, tudo bem. Então, tudo bem. Realmente, eu não posso falar do que tem ali, do que foi feito, que se é tchau, se não é, entendeu? Então, eu não posso comentar detalhes desse contrato. Claro, oficializar é muito fácil. No Steam, você monta a build do jogo ali, coloca o arquivo e acabou, tá pronto, entendeu? Mas o legal é que eles levaram para os consoles também, então o pessoal que tem console conseguiu jogar em português, isso é muito importante. O Divinity, né? Então, é uma das poucas localizações que eu fiz oficial que foi parar nos consoles, né? Assim, todo mundo me pergunta, cara, por que o Kingdom Come não tem no console? Por que o
O Atom RPG não tem no console, mas o True Dograd, que é a continuação do Atom, tem. Então, assim, todo mundo me pergunta esse tipo de coisa, porque é uma loucura mesmo. Cara, o pouco que eu sei é que console é uma coisa muito louca. A forma de montar as builds no console, os assets, enfim, as programações, elas são muito diferentes, é muito custoso. Então, assim, eles certamente têm os motivos deles para não colocarem as localizações desses jogos. Por exemplo, o Divinity 1 também não tem. Então, assim, eles têm os porquês de não depende mais da empresa do que você, né? É totalmente da empresa. Todo mundo pergunta assim, cara, você não vai traduzir o jogo pro console? Eu falei, cara... A tradução tá feita. Pronto, é aquilo ali, entendeu? Se eles quiserem usar aquilo pro console, é 100% conveniência deles. Eu não apito nada com relação a onde vai ser lançado, como vai ser lançado, que dia vai ser lançado. Eu não apito, gente. Então, assim, não adianta me pedir. Eu não tenho controle absoluto nenhum sobre o porquê de não lançar no console. Isso acontece muito no Kingdom Come. Cara, vocês lançaram o 2 e não lançaram a tradução no console do 1. Fazer o quê, né? Não sei por quê. Não lançaram. Fazer o quê? Fazer o quê? E só uma outra dúvida agora também, para não se perder como está nas apresentações e tudo mais. Você trabalhava com línguas em algum momento? Ou, tipo, realmente assim, foi fã, sabia falar inglês, foi aprendendo a falar inglês no processo? E aí isso virou, da paixão virou a profissão? Você imaginava trabalhar com isso um dia? Então, ou você fazia outra coisa? Embora você falou que você começou cedo, né? Com 16, né? Você nem sabia, depende do que você ia fazer da vida. Mas, tipo, é realmente uma parada que virou uma profissão vindo de um hobby, né? Exatamente. É que no meio do caminho, a minha primeira faculdade foi de Direito. Então, eu sempre gostei de ler muito. Quando você faz... No Direito, a gente aprende a escrever muito, né? Porque a gente lida com juiz, com promotor, outros advogados. Então, assim, a escrita, ela é essencial na parte jurídica, né? Então, por essa questão de eu ler muito, de eu escrever muito, e por já ter feito alguma coisa, né, de tradução antes, né, que foi o Baldur's Gate 1 com 16 anos, as coisas foram meio que se encaminhando para chegar no momento em que eu até então continuava advogando. Eu sou advogado há 17 anos, mas eu nunca larguei esse hobby de traduzir. Né? Então eu sempre me envolvi com escrita, com leitura, com tudo que envolve, e com inglês, né? Que eu sempre gostei, sempre joguei em inglês, sempre fiz cursos de inglês. Então uma coisa, na verdade, foi se encaixando na outra, e isso no final valeu muito a pena, que é onde a gente chegou hoje e está aqui falando, né, do tema. Sim. Que legal, cara. Você vê que aquilo que fala, a vida vai ligando os pontinhos, né? Uma coisa vai levando a outra. É muito maluco, né? Que da hora. Muito maluco. Que história da hora, cara. Sim. Vamos lá, Dezélio, o que você ia perguntar? Desculpa ter te cortado 2 vezes, mas é que eu falei, não vamos perder aqui a oportunidade. Sabe qual que é o pior? Que na minha pergunta, ele já respondeu, então fica no ar. Porque... Eu falo pauta, não adianta pauta, a gente vai falando um monte de pauta, vai indo, né? Não tem nada. Mas aí, cara, hoje, por exemplo, né, você falou que hoje você já trabalha com isso e tudo mais. Você ainda pega, por exemplo, eu quero muito fazer a tradução desse jogo porque sim? Ou hoje você só realmente faz traduções profissionais? Você não faz mais tradução independente? Como é que funciona isso daí pra você hoje na sua vida, como um fã, como um jogador e tudo mais? Então, hoje, graças a Deus, eu tenho algum trabalho, vamos dizer assim, rotineiro, né? Porque assim, eu não tenho só a minha agência de tradução, eu não tenho só os meus clientes particulares, né, de fora, os desenvolvedores. Eu também faço trabalhos para agências, outras agências de tradução, como tradutor profissional. Então eu faço trabalhos para uma empresa aqui no Brasil. Eu sou tradutor também da Lionbridge, que é uma grande localizadora de jogos, de artigos, enfim, de muita coisa. Então
graças a Deus, eu sempre tenho alguma coisa para fazer. É claro que eu tenho horas livres, né? Mas as horas livres de tradução, né? Que eu falo, horas livres da família e horas livres ali, eu absolutamente não estou fazendo nada de tradução. Uhum. Sim, eu pego alguma coisa de um jogo que eu gosto muito, né? E alimento a minha base de traduções. Sim. O que é alimentar a base de traduções? Diferente de traduções muito amadoras, eu uso ferramentas de tradução própria. Né? Por exemplo, eu uso muito o MemoQ, que é uma ferramenta própria de localização de jogos. Ela é feita para isso. Então ali eu alimento o meu inventário. Né? Eu pego esses jogos espontâneos aí que eu gosto, tô fazendo nada, vou lá traduzir partes desse jogo sem compromisso nenhum. E isso vai alimentando a minha base de dados para outras coisas que eu vou usar profissionalmente e trabalhos pagos, entende? Sim. Então, assim, hoje eu tenho uma base de dados que se eu jogo alguma coisa lá, o texto lá, cara, ele vai me trazer, às vezes, frases completas, às vezes termos prontos, às vezes coisas assim que agilizam muito o meu trabalho. Eu falo que é diferente de uma inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela é realmente artificial. Essa é uma inteligência, digamos assim, mental, trabalhada. É uma coisa que o sistema ele próprio traz coisas que eu já fiz e que eu só ali melhoro ou atualizo para o contexto, enfim. Uhum. Então Cara, é uma ferramenta que me ajuda muito nisso. Você falou aí da IA, eu entendo o povo que faz, porque pra agilizar o processo, mas eu vejo muito aquele povo fazendo aquelas dublagens de jogo por IA, tipo Skyrim, eles lançam um mod de Skyrim dublado por IA. Nossa, você me dá uma agonia tão forte vendo aquelas coisas artificial ali, eu não sei. É assim, eu respeito muito o trabalho dos fãs, né? O trabalho de tradução de fãs, porque eu nasci disso. Então, assim, eu não tenho como desprezar esse tipo de coisa. Eu entendo o porquê de usar a inteligência artificial para traduzir rápido o negócio. Por quê? Porque pelo menos para você entender o mínimo necessário do jogo, né? Para você jogar um RPG, por exemplo. Hoje é inviável você jogar um Kingdom Come, um Divinity, um Atom, sem você, um Wildermyth, sem você entender o mínimo. O mínimo do inglês, né? Do que está tá falando. Acontecendo ali, né? Assim, a pessoa ama aquele tipo de gênero, né? Aquele gênero de jogo, mas ela não consegue jogar porque o desenvolvedor não achou viável colocar uma tradução PTBR nele. Então, assim, eu respeito muito quem faz a tradução por inteligência artificial, por querer entender o jogo, porque pagou e quer pelo menos entender alguma coisa, né? do que comprou. Mas eu também peço encarecidamente para essas pessoas que procurem qualidade, né? Sim. Porque a partir do momento que a gente começa a traduzir por inteligência artificial, ou a traduzir de qualquer jeito, e coloca lá, então assim, você vê muita expressão idiomática traduzido literalmente, e não faz sentido nenhum. Eu peço encarecidamente para essas pessoas que busquem também a qualidade, que cobrem qualidade, porque tem muito desenvolvedor também utilizando inteligência artificial como localização profissional, localização oficial. Então, assim, cobrem, vocês pagaram por aquilo. Se o jogo veio com uma tradução PTBR, vocês pagaram, o preço está embutido naquilo. Né? Então, assim, cobrem, não aceitem a inteligência artificial que já veio no jogo, né? Não aceitem qualquer coisa, vocês pagaram por aquilo. Vocês têm o direito de receber qualidade, então cobrem, não fiquem quietos. Vocês, eu quero vocês, né? Não gostou, ok, mas sempre busquem o melhor, né? Pelo dinheiro de vocês. Cara, e é nítido quando você vê a localização, a tradução feita por um profissional, se comparado a quando é feita ali nas coxas ali por uma ferramenta, por uma coisa. É bizarro a diferença, assim, de experiência mesmo, né? A gente explicou agora há pouco. Eu fiquei realmente preguiçoso, cara. Eu era aquele moleque que, sei lá, aprendeu inglês jogando Final Fantasy com o dicionário do lado.
Hoje em dia, eu tenho preguiça de jogar jogo lendo legenda em inglês, sabe? Porque, cara, eu tô ficando velho, eu quero conforto, tá ligado? Eu quero sentar minha bundinha aqui e já tô pensando no jogo, não quero ficar pensando e ainda traduzindo. Não, sabe? Eu quero conforto. Então hoje eu valorizo demais. A gente tem família. Cara, eu não quero perder meu tempo tentando entender qual das 10 opções de resposta eu vou dar pro meu personagem, entendeu? Exato. É complicado. A gente não tem mais assim tempo pra pegar grandes jogos, principalmente de RPG, pra ficar ali perdendo tempo, tentando entender. E é por isso que a gente volta nessa questão. Eu entendo quem usa tradução automática, eu entendo perfeitamente. Por quê? Porque não é de todo ruim, né? Você vai conseguir entender alguma coisa. Você não vai ter o prazer de ver uma belíssima tradução, né? De ver, assim, frases de efeito que você olha para aquilo e você dá risada, você se emociona, você fica feliz. Então, assim, a tradução profissional é isso. Ela busca deixar o jogador ali sorrindo, triste, porque, sei lá, mas disse uma coisa que te comoveu. Então, a tradução profissional é isso, ela busca mexer com você de uma forma que torne aquele jogo inesquecível. Sim. Porque foi gostoso de ler aquilo, foi interessante de ver. Você vai lembrar do jogo por causa daquilo, entendeu? Então, às vezes eu pego coisa aqui que eu tô traduzindo e, cara, se eu dou risada sozinho é porque muito bom, né? Tá muito bom. Vai funcionar, né? Vai funcionar. Então é isso que eu quero, né? Que eu sempre falo para as pessoas. Aquela tradução te marcou em algum momento? Qualquer momento ela te marcou? Não, cara, então não sei. Tem alguma coisa errada. Ou o jogo é muito ruim, ou realmente a tradução não alcançou algum problema na tradução, né? Exatamente. E tem jogos que, assim, que você tá jogando traduzido, e aí tem, assim, momentos ou frases que isso que eu acho incrível quando o jogo é muito bem feito, quando o profissional da tradução fez um trabalho decente. Que é quando você fala assim, e se lê ou você ouve, você fala assim, cara, isso aqui foi feito pra brasileiro entender. Sim. Pra gente, isso eu acho, assim, incrível, cara. Quando de repente, o Zelda, a Nintendo sempre foi muito criticada, né, por não trazer os jogos, mas os últimos produtos que ela trouxe foi o Zelda e o que foram os últimos que eu lembro de ter jogado com uma proteção legal. Né? E o Mario Luigi. O Mario Party também veio. O Mario Party, mas é pouco texto. Mas agora o Mario Luigi, que é um RPG gigante, tem 40 horas o RPG, cara. É gigante, é muito texto. E, cara, eu só depois que eu descobri que tinham palavras que pra mim eram nomes originais, mas não eram nomes localizados pro português, mas que encaixavam de uma maneira que, se fosse em inglês aquele nome, também funcionaria. Mas eram tantas coisas assim, tipo nomes de itens, nomes de lugares, nomes de que você vê que tem um carinho tão grande na localização que você fala, cara, eu tô imerso nisso daqui, entendeu? Não só no jogo, mas em tudo. E tinha muitos desses momentos que eu falava assim, cara, eu tô rindo disso aqui, por quê? Porque essa piada ou esse trecho falou comigo que sou brasileiro. Sim. Se fosse só uma tradução para um japonês ler, ou para um americano, ou para um inglês, enfim, ler daquele mesmo texto, não funcionaria, né? E isso que eu acho a magia da localização dos jogos, entendeu? Eu acho muito babaca quem, tipo, critica, não, eu só gosto do original. Beleza, você pode gostar do original, mas é muito confortável e muito delicioso você consumir uma obra, né? E a gente tá falando de jogo de certa forma é assim, tipo de arte, é uma obra de arte, em alguns sentidos, e você conseguir se deliciar em algo que é confortável pra você, sabe? Não tem que ficar raciocinando a mais, não, isso aqui me entregou a piada, me entregou a emoção, não só o humor, né? Mas me entregou aquela emoção, me entregou aquele sentido, aquele sentimento que realmente queria ser entregue naquele momento. Sim. E a localização, ela faz isso de uma maneira, assim, quando é bem feita, obviamente, né? Não é só uma IA traduzindo palavras de um idioma para outro. Ela entrega de uma maneira que você fica ainda mais imerso do que se você tivesse, imerso no jogo, mas jogando num outro idioma. É muito bizarro, essa imersão que realmente a tradução traz pro jogo, é muito da hora. Isso que a localização busca, né, na verdade, é uma das nuances da localização e não da tradução. A localização busca exatamente isso, busca você trazer como aquela situação seria para um contexto local, regional, né? O Brasil é um país muito grande, então assim, tem gírias para tudo quanto é gosto e por aí. Então assim,
o que melhor se encaixa? A gente não tem como agradar todo mundo, mas a gente tem que pensar no todo, né? E o todo justamente é esse. Quando você dá um nome, você traduz um nome. Muita gente fala, não pode traduzir nome. Quando você traduz um nome de um personagem, de um item, de alguma coisa, e aí você para pensar, porque muita gente não para pensar por que aquele nome está traduzido, né? Então, eu gosto de dar um exemplo muito legal do Baldur's Gate 2. Por exemplo, tem um personagem que chama Corgan Bloodaxe, né? Machado Sangrento. Quando você traduz o nome desse personagem, você percebe quem é esse personagem. Corgan é um anão extremamente cruel, violento, sanguinário. Ele tem um nome que, se traduzido, vira Machado Sangrento, porque ele é especialista em machado e ele mata com requintes de crueldade. Então, o nome faz muito sentido. Você traduzir o nome desse personagem, como faz sentido no geral, né, para todas as outras coisas. Então, assim, tem que tomar muito cuidado como vai traduzir, se aquilo faz sentido. Porque quando é traduzido e faz sentido, e a pessoa se dá, se digna a entender por que foi traduzido, ele vai sacar, né, aquele momento, e ele vai entender e vai ficar feliz, mais feliz do que se fosse Blood Axe apenas, entendeu? E é importante você ter um conhecimento na língua. Eu vou dar um exemplo aqui fora do mundo dos games, porque é um dos filmes que eu acabei de assistir. Esses dias eu tava assistindo Emília Pérez, por exemplo. Filme horroroso, de antemão. Porém, tem uma música lá que, provavelmente, eu penso assim, o diretor, quando pensou na escrita da música em inglês, que é um filme espanhol, só que o diretor não fala espanhol, ele deve ter traduzido automático, ele tentou fazer um trocadilho com a palavra welcome, pra ser tanto bem-vindo quanto de nada. E ele quis ficar fazendo esse trocadilho na música. Só que quando ele foi traduzir para o espanhol, ele não tinha conhecimento nenhum em espanhol, e ele traduziu direto pra bem-vinda, que é bem-vinda, sabe? Só que perdeu todo o sentido da música que ele queria fazer, porque não tem. Aí tem muitos erros de tradução lá que não dá pra você entender. Essa é a questão da tradução literal. Principalmente quando você usa a inteligência artificial. Ela vai buscar o termo, eu acredito, mais usado. Então, quando você traduz welcome, ele vai traduzir como bem-vindo. Sim. Eu acredito, assim, deve ser mais utilizado. Ou ele faz uma probabilidade de cair entre bem-vindo e de nada, enfim. Né? Mas essa é a questão de você não ter um ser humano ali atrás, olhando para aquilo e entendendo qual é o contexto e efetivamente, né, traduzindo. E esse welcome, assim como chest, são umas coisas assim... Nossa, no Elden Ring, cara, do Elden Ring, o chest. Fica assim, estranhíssimo, né? Fica uma coisa meio... Dependendo de onde está, fica estranhíssimo. A gente tem muita questão de gênero também, né? Quando a gente traduz o welcome para bem-vindo, a gente está excluindo parcelas, né, da sociedade. A gente não sabe se é uma mulher que está falando, a gente sabe se é um personagem trans. Tem que ter um contexto, né? A gente não tem um contexto. Eu só vou lá e coloco bem-vindo, bem-vinda ou bem-vinde, enfim. Quando eu sei o que é. Quando eu não sei o que é, eu tenho que encontrar... Palavras que não tenha gênero, né? Caminhos neutros para tornar aquilo talvez menos ofensivo ou talvez mais aceitável para muito mais pessoas, né? Então aí você vem o famoso boas-vindas, que é uma coisa mais ampla, né? Neutra. Né? Tem aí também o chega aí, amizade, né? Que também muda um pouco a situação dessa questão mais formal de falar, vem cá, meu amigo, né? Bem-vindo, meu amigo, enfim. Então, o tradutor profissional, ele tem que buscar muito, sempre, essas questões de pensar em quem está lendo, em quem está jogando, para justamente não ofender, né? Às vezes ninguém ali que tá jogando. E, às vezes não é intencional. Às vezes você só tá com o TXT lá e precisa traduzir, né? Não é fácil traduzir um jogo. E também não é muito fácil você ter resposta de desenvolvedor, né? Para muitos jogos em produção, a gente tem os QAs, né? Que a gente pergunta. Todas as dúvidas a gente joga numa planilha e o desenvolvedor vai lá e responde. Às vezes a gente não tem resposta. Então, muitas vezes, não é porque a pessoa quis colocar algo que ficou ofensivo. Às vezes é uma coisa completamente fora de contexto, que num outro contexto faz muito sentido. Sim. Né? Então, traduzir jogos não é realmente
não é fácil, como muita gente pensa. Muita gente chega e fala, ué, joga no Google Tradutor. Enfim, a gente volta nessa conversa que a gente tá tendo aqui faz meia hora. Sim. E acho que com isso também acaba meio que evitando retrabalho também, né? Já se preparar para esse tipo de situação, né? Porque é como você disse, você manda um texto bem-vindo. Aí quando vai pro final, mas, pô, eram 2 mulheres falando, aí teria que ser bem-vindo, aí volta retrabalho. Acho que quando também você se prepara assim, de falar assim, olha, eu não sei o que é ao certo essa cena, não sei o que é isso aqui, vamos deixar o mais neutro possível, deixar o mais aberto impossível, acredito eu que evita também o retrabalho para você lá na frente, né, nesse sentido. Hoje eu trabalho praticamente no automático nesse sentido. Então, assim, eu só coloco realmente o gênero quando eu sei quem tá falando. Mas a minha cabeça, ela tá tão automática na questão de neutralizar tudo, que eu consigo pensar num sinônimo, numa coisa ali, né, numa palavra para encaixar ali, neutralizar tudo. Sim. E tem também essa questão essa neutralização de palavras. A inteligência artificial ela não pega consegue, isso, né? ela não entende contexto, entendeu? Ela não vai nunca adivinhar o contexto, a menos que você se dê o trabalho de programar uma inteligência artificial para cada. Mas aí você traduz. Se você vai ter um trabalho desse para alimentar uma inteligência para ela traduzir, você faz um trabalho decente e traduza. Sim. Né, trabalho por trabalho, né? Decentemente, né? Hoje as agências, eu vejo muito isso, estão vendendo para os desenvolvedores a tradução automática que é revisada, ela é só revisada. Então eles vão lá, pagam um pouco para o tradutor profissional só para revisar o que a inteligência artificial trouxe. Para ver se fez sentido aquela tradução, seria só para isso mesmo. Vê se faz sentido isso aqui. Porcaria, tá? O revisor, geralmente, ele tem que mudar tudo do que a inteligência fez ali. Então, assim, dá mais trabalho para ele e ele recebe menos. Sim. Quem alimenta isso somos nós mesmos, infelizmente. Então, é um ciclo vicioso que está se formando, mas que eu espero que os desenvolvedores pensem no que estão fazendo. Que aquilo que a gente conversou no começo, que os consumidores cheguem e reclamem, entendeu? Que não permitam aquilo, que aquilo aconteça. Então, cabe a nós não deixar esse tipo de coisa acontecer, entende? Você chegou a comentar pra gente antes que você agora tá trabalhando em equipe, né? Você tem agora meio que um estúdio aí. Fala pra gente qual foi a maior diferença que você sentiu na época que você tava traduzindo sozinho e agora pra você que tá com equipes. Então, na verdade, eu ainda estou traduzindo sozinho, né? Eu tô traduzindo um jogo agora que chama Sword Haven, que é do Team Atom, do mesmo produtor do Atom RPG. E, assim, tá fluindo bem o trabalho, né? Eu ainda não precisei usar minha equipe, mas ela existe. E ela é altamente capacitada para enfrentar qualquer tipo de tradução em alta escala, em produção, de quem bater na minha porta e quiser meu serviço, né? Então, hoje eu ainda não precisei utilizar, mas eu tenho alguns projetos encaminhados que, se derem certo, eu certamente vou precisar desse time, então eu já tenho um time preparado. E hoje, o interessante é que eu não tenho só um time em português. Hoje eu consigo entregar em francês, em italiano, em espanhol, latino-americano, e em alemão. Né? Não só pessoas que eu encontrei, tradutores profissionais que eu encontrei, mas tradutores que vieram atrás de mim, que viram o meu trabalho, que gostaram, né, da forma como eu trabalho, se interessaram e quiseram participar. Né? Então, estamos aqui disponíveis para você mandar trabalho pra gente, a gente tá aqui e vai fazer o melhor que a gente puder. Que legal, cara. Parabéns aí pelo reconhecimento aí do trabalho. E até fica, tipo, a pergunta, tipo, como foi? Porque você falou assim, legal, né? Tipo, você fazia o trabalho lá como um fã, foi indo, de repente a Larian, não, vamos lá, vamos fazer. Foi o sentimento, cara, de tipo, ter uma tradução reconhecida oficialmente, sabe? Tipo, eu tava fazendo trabalho de fã aqui e de repente é isso. Eu lembro que na época, quando oficializou, eu moro num apartamento, eu saí gritando pelo corredor.
Eu saí gritando pelo corredor do meu bloco aqui e louco, assim, falei, oficializou, e tinha pessoal passando, não tava entendendo nada, entendeu? Cara, foi assim, foi muito louco, foi sensacional, acho que foi uma das, depois do meu casamento, dos nascimentos dos meus filhos, acho que foi a coisa mais louca, assim, mais legal que já aconteceu na minha vida, entendeu? Porque isso mudou tudo. Isso deu um 360 na minha vida. Antes eu era advogado e fazia tradução por hobby. Hoje eu sou tradutor profissional e faço advocacia por hobby. Então, a mudança assim, de vida, né? Eu não consigo descrever, assim, falando pra vocês o que foi, mas pensem numa loucura, cara. Foi ganhar na Mega Sena, foi ganhar o Tetra, foi, enfim. E até assim, pra quem tá ouvindo também, por curiosidade, eu tô bem curioso, eu tô adorando o papo, acho muito da hora esse assunto. Até pra entender, porque assim, você falou que você traduziu, tipo, 1 milhão de palavras, palavra pra cacete, tá ligado? A gente não consegue imaginar, tá ligado? Tipo, quando você fala assim, 1 bilhão é muita coisa. Mas, por exemplo, pra entender, quando o pequeno Edson de 16 anos começou a fazer as traduções, até você ter a primeira tradução oficializada, quanto tempo levou isso daí? Não foi tipo, foi o terceiro jogo que eu fiz, segundo jogo, acredito que demorou um tempo aí até isso. O primeiro jogo foi o Baldur's Gate, depois eu tive aí, e eu sempre fui brincando com os arquivos do jogo, né? Fui brincando durante a minha vida. Chegou o Dragon Age, fiz toda a tradução do Dragon Age também, o pessoal gostou, tá lá, tá jogando, quem quiser jogar, consegue baixar a modificação e jogar, né? E chegou no momento, numa fase da minha vida que eu tava muito desgostoso da advocacia, sabe? Já não tava mais legal, não tava querendo, sabe? Não era pra mim. Eu gosto muito de chegar e fazer, né? Daquilo que depende de mim. Se eu fizer, meu cliente vai ter coisa pronta. Na advocacia não tinha isso. Na advocacia eu sou um pequena parte ali, né? No meio, entendeu? Eu dependo do perito, do juiz, do promotor, do escrevente, do próprio cliente me mandar documento. Então, assim, eu era uma pecinha insignificante que só dava um empurrãozinho no processo, né? Porque quem decide é o juiz. Eu posso colocar uma receita ali de bolo que não vai fazer diferença. Eu posso criar a melhor tese do mundo. O juiz não entender aquilo, meu querido, não adianta. Então, eu sentia essa dificuldade de ajudar o meu cliente nesse sentido, de entregar efetivamente o serviço para o meu cliente e buscar uma realização pessoal que já não estava acontecendo mais. Foi aí que eu comecei, cara, eu vou montar um canal no YouTube de tradução de jogo. Cara, eu não sei se eu vou ter 1 milhão de pessoas, né? Mas eu quero fazer algo que me divirta, que me traga prazer. E foi aí que surgiu a tradução do Divinity, né? Que foi feita, foi apresentada. E a comunidade, eu devo muito à comunidade também que chegou lá e gritou no ouvido da Larian. Porque eu te falo, isso foi ganhar na Mega Sena. Eu falo que todo mundo vem me perguntar, cara, eu tô começando na tradução, qual é o seu conselho, né, para isso? Eu não sei se eu sou a pessoa certa para dar um conselho, porque, cara, o que aconteceu comigo foi surreal, né? Eu não vou falar para você traduzir sei lá, entre aspas, vamos supor que não tivesse o Kingdom Come 2, né? Traduz o Kingdom Come 2 em português, aí que, cara, vai dar certo, eles vão oficializar, você vai não virar um tudo no né? tradutor. Cara, eu não posso te dizer isso, porque a Larian, ela é muito especial como empresa. Ela é independente, ela preza muito pelos funcionários, pelo trabalho dela, pela qualidade dela, tanto é que ela já cancelou jogos no meio do caminho, porque a qualidade não estava chegando no patamar que eles queriam. Então, assim, são pessoas muito humanas que vieram, quiseram me conhecer, quiseram pegar minha tradução, quiseram colocar no jogo, porque gostaram, né? Então, assim, são muitas nuances, muitos detalhes que não dá para você levar em consideração, eu já vou sair traduzindo um jogo que ele vai ser oficializado e a Microsoft vai pegar e eu vou, entendeu? Hoje o conselho que eu dou para esses tradutores iniciantes cara, você vai trabalhar muito de graça e isso não é ruim. Hoje você tem um emprego fixo e está começando na tradução como, né, para ver se muda a sua vida hoje.
Você vai trabalhar muito de graça, mas você vai começar a fazer um portfólio, né? Você vai traduzir os jogos, você vai aparecer nos créditos, e aí você vai ter condições de apresentar para um cliente, para uma agência, a sua capacidade. Você vai fazer prova, né? Você vai fazer um testinho? Vai fazer um testinho, mas você vai estar mais apto a entrar, né? a passar, entendeu? E efetivamente começar a viver só de tradução. Né? E ver que você Então, começou com o que gosta, porque você já pegou essa paulada de RPG pra traduzir, né? Você não pegou o Mario cara, ali da vida louco, de... Você começou com um jogo de 1 milhão e 500 mil palavras, você é maluco. Assim, eu não tinha intenção, né? De oficializar. Tanto é que eu levei 2 anos pra fazer, pra terminar. Depois eu apresentei no canal. Eu nunca procurei a Larian. Né? Eu só comecei a me interessar pelo assunto depois que o pessoal começou a procurar a Larian pra mim, entende? Sim. Cara, é o que a gente fala, né? Tipo, a gente fala que é sorte é você tá preparado no momento certo que a oportunidade vai surgir, cara. Cara, aí quando caiu o raio, eles falam, eu tô aqui. Isso, entendeu? E, pô, já levava isso como um hobby profissional, né? Já era uma coisa que você já levava profissional, já era uma coisa que você já via como uma oportunidade, pô, é abraçar mesmo e provar que consegue. E até, tipo, uma dúvida que vem, tipo, você acha que, beleza, né? Tipo, caiu essa oportunidade, você tava preparado e tudo mais, e ótimo, foi show de bola. Hoje, você já trabalha profissionalmente com isso. Mas você acha que existe algum critério específico que as empresas avaliam na hora que elas querem oficializar uma tradução? Por exemplo, a gente tá de olho aqui, tá buscando de repente uma empresa menor, indie, não tem dinheiro ali para ter realmente uma tradução oficial no lançamento de um jogo, por exemplo. Mas você acha que tem algum critério que essas empresas olhem, tipo, um critério que fala assim, em geral, fala assim, ó, toda empresa basicamente procura por isso? Ou você acha que é muito assim, caso a caso, particular? Olha, eu não sei te dizer exatamente o que acontece, porque eu acho, primeiro, que varia de empresa para empresa, de publisher para, né, aqui eu falo empresa desenvolvedora e publisher para publisher, né? Eu não sei como foi feita a avaliação da tradução do Divinity 2, mas eu imagino que jogos RPG tem muito texto e se você for levar isso, inclusive para revisão, para fazer um proof, isso vai custar. Sim. Tá? Eu duvido que quem pegou a tradução da Larian para testar, pegou e fez de graça. Tá? Porque é muito trabalho, não é... E principalmente, eu acho que provavelmente deve ter ocorrido um QA, né, que a gente fala, um LQA, de jogar mesmo. Com a tradução, né? Então assim, o cara disponibilizou o tempo dele para ficar ali jogando para ver se fazia sentido aquilo, né? Então assim, eu acredito que seja por amostragem, tá? Pelo menos é o que eu penso. A pessoa vai lá, pega parte da sua tradução, então assim, pega UI, pega itens e pega diálogo, por exemplo. Pega trechos, pedaços, talvez diálogos completos e manda alguém revisar por um preço X. E ali ele vai ter esse revisor vai trazer uma ideia para o desenvolvedor e falar, olha, eu oficializaria. Por quê? Por causa disso. Né? Talvez tenha um ou outro problema, mas assim, no geral, a tradução ela vai ser muito bem aceita, porque se 90%, vamos dizer, dos textos revisados estão adequados, presume-se que 90% do pacote todo esteja bom. Né? É isso que é a amostragem. Né? Então eu imagino que algumas fazem isso. E assim, não é qualquer um que oficializa, né? A gente já falou aqui. A Larian é uma coisa à parte, né? É uma empresa à parte. É uma empresa que responde. É uma empresa que vem e fala com você. Então, se você consegue no mínimo esse contato, no mínimo você vai ter um sim ou não. Você não vai ficar no vácuo, né? Com desenvolvedores é mais fácil isso acontecer. Com publishers, a chance de você entrar em contato com elas é ínfima. Por quê? Porque as publishers são quem pega, né, os jogos, os desenvolvedores, cuidam de tudo, cuidam do marketing, cuidam da localização. Então eles já têm empresas de localização que eles usam.
Uhum. né? Não é o Edson que vai chegar aqui, vai mandar um e-mail pro geral da publisher, que vai ler. Vai provavelmente cair na caixa de spam e nem vai ser lido. Entende? Então, é muito complicado você chegar para uma publisher e um pouco mais fácil chegar direto para um desenvolvedor, inclusive indie, né? Que é mais fácil ainda do que, por exemplo, chegar numa BioWare, do que chegar numa Obsidian, do que chegar numa, enfim, Uma grande, empresas um pouco maiores do que as indies que a gente, né, tá acostumado. E vou te falar que o que mais me incomoda justamente é que, cara, às vezes você pega um jogo que você vê que foi, tipo, 2 desenvolvedores e o jogo tá traduzido, cara. Aí você pega um jogo da Square Enix, da Nintendo, gigante, e não vem, cara. Eu não me conformo com isso. Eu falo assim, cara, e traduzido direitinho, sabe? Não é aquela tradução, tipo, que a gente tava falando agora há pouco de coisa, tipo, não, traduzido bonitinho. E aí a grande, que tem dinheiro lá pra torrar, não faz. Eu acho só sacanagem. Cara, é assim, ó, você vê muito isso em empresas japonesas. Elas nunca entram em contato com fãs, elas nunca respondem, quase nunca, pelo menos, eu nunca vi interação com fãs que chegou e fala, eu tenho aqui a tradução, oficializa. Entendeu? Nunca, eu nunca vi. Então, assim, e a gente sabe que empresas, assim, cara, é tudo na ponta do lápis. Tudo tem custo. E por mais que elas sejam bilionárias, se elas entendem que não vai trazer alguma coisa, algum lucro para elas não vão fazer, claro. Cara, mas é a Nintendo. A Nintendo tem trilhões, entendeu? O que é uma localização de um Zelda para eles, de um Mario Kart? É o preço né? de pinga para eles. Não é nada. Cara, assim, eu não tenho essa resposta. Eu sei das indies pelo valor monetário, pelo vai dar lucro, vai cobrir as vendas. A gente vai ter que vender quantas unidades, né, quantas cópias para pelo menos pagar a tua tradução. Isso as indies fazem sempre. E se vocês entrarem nos fóruns desses jogos das indies, talvez no Discord, você vai ver que a maioria das traduções oficiais são traduções de fã. Tá? Elas bem feitas, claro, bem feitinhas, mas são traduções de fã. Muita gente ali trabalhou voluntário. Tá? Tem muito desenvolvedor que é 1 ou 2 que todo o resto, o cara que faz a arte, o cara que traduz, o cara que faz o marketing, é tudo voluntário. Né? É assim, é uma coisa que realmente não, se fosse pagar, eles nem começavam, nem... Não tem dinheiro. Nem iniciavam. A Nintendo ainda eu acho o cúmulo, cara. Sempre falando mal da Nintendo, mas brincadeira, eu gosto da Nintendo. Eu achei o cúmulo, cara, que os caras gastam com marketing pra passar comercial do jogo na televisão em canal brasileiro em português e o jogo não tá em português, cara. Não entra na minha cabeça. Porque... É quase uma venda abusiva, né? Quase um produto abusivo. Porque eu, pelo menos, eu ainda não peguei nenhuma... Eu não vi, mas acho certo, pelo menos aqui no mercado brasileiro, que tem o Código de Defesa do Consumidor, tem que estar escrito que o jogo não vai vir em português. Tá? O comercial ele é lindo, maravilhoso e é feito para você entender, mas o jogo você não vai entender nem Então, isso é abusivo. Pelo menos pelo Código de Defesa do Consumidor, eu entendo como algo que beira a abusividade. Né? Porque a pessoa vai comprar o jogo. Cara, a propaganda tá em português, eu vou comprar o jogo. Aí não tá em português. O pior, Edson, é que assim, pra quem manja assim, um pouco mais de mídia, tudo mais, de veiculação, cara, acho que assim, se eles veiculassem menos 2 comerciais, pagava a tradução, cara. Tipo, é isso que é o mais bizarro. Não é que assim, tipo, não, porque, olha, vamos traduzir e não vai ter dinheiro. Não, se você veicular 2 vezes a menos... Mas o pior é que é verdade. O pior é que é verdade. E assim, tem muita gente boa, tem muito tradutor bom querendo trabalhar, tradutor profissional querendo trabalhar. Mas tem muita publisher ainda dando trabalho para grandes agências que pagam um lixo para os seus tradutores, para eles darem o melhor deles, para ganhar pouco, para tentar sobreviver, entende? Para tentar trazer algo bom
e ganha nada com isso, quase nada com isso. E quem sai ganhando é a agência de tradução, que não raras às vezes nem coloca o nome dos tradutores no crédito. Então, assim, tem muita gente boa, profissional, querendo trabalhar, querendo entregar, e cobra menos, entende? Cobra muito menos, cobra o trabalho dele é que é básico. Pra tá lá, né? O nome lá, né? Às Muitas vezes. pessoas cobrando horrores, pagando miséria e ficando milionárias com isso. E até uma dúvida também, não sei se você consegue responder, você pode responder isso também, mas, por exemplo, um profissional da tradução hoje, né, ou principalmente em games, que é o que a gente tá com foco aqui, ele ganha o quê? Ele ganha por quantidade de palavras, ou você fecha um projeto sabendo assim, ó, vou trabalhar mais ou menos X horas nesse projeto, e cada projeto é uma maneira... Existem, na prática, no geral, 3 formas de você remunerar um tradutor. E, normalmente, às vezes, acontece de cair os 3, tá? Para uma mesma pessoa. Então, você geralmente recebe por palavras, quantidade de palavras. Então, você recebe X centavos de dólar, ou euro, ou reais mesmo, se você trabalha, né, para agências brasileiras. Então, X centavos por palavra. Isso tem um valor para tradução, isso tem um valor para proof, e isso tem um valor para revisão. E aí você também pode ganhar por hora, né? Minha hora é X, né? Reais, dólares, euros. E você também pode trabalhar com horas também jogando, não efetivamente traduzindo, mas jogando. É que então, você vai ter que pensar, né? Exatamente, o cara ele não está se divertindo, ele está trabalhando. Então ele tem que ler tudo, ele tem que prestar atenção no que está acontecendo, pegar problemas. Às vezes, por exemplo, um jogo que não é otimizado para isso, tem as UIs, né, as telas, por exemplo, opções. E às vezes a tradução ela atravessa o quadro, né, do botão, ou do quadro, enfim. Então o cara também recebe para isso, para analisar absolutamente tudo, para ver se tudo se encaixa, se tudo faz sentido, se não está faltando linha traduzida, se o chest é feito errado, né? É isso. O chest é feito no mundo é maravilhoso. Volta aí, Elden Ring! Essa tradução. Mas, ó, não foi culpa, eu tenho certeza que não foi culpa dos tradutores. Eles devem ter recebido um negócio sem contexto, corrido, e não tinha nada ali. Às vezes o chest estava embaixo de, sei lá, axe, então fazia muito sentido aquele chest ser um baú, entendeu? Não um peito, não, sei lá, um torso. Que maravilhoso isso daí, né, cara? Porque tem isso também, tá? Às vezes os arquivos vêm completamente embaralhados. Você acha que você tá num contexto, pô, tá legalzíssimo aqui, eu só tô traduzindo item. Aí você vai ver, na verdade, é uma descrição, sei lá, de uma placa, não sei, sabe, louca. Não faz sentido. Aleatória, né? E, cara, tipo, você que tá aí há anos já nessa questão, tanto como hobby como profissionalmente, qual foi um jogo que você fala assim, pô, esse aqui foi difícil traduzir, assim, que deu dificuldade? Eu não preciso nem pensar. Wildermyth. Eu não sei se vocês já jogaram ou tiveram a oportunidade de conhecer. Não. O Wildermyth, ele é um monstrinho à parte. Ele e ainda que você fale assim, puxa, a linguagem dele é muito louca, é muito shakespeariana, é muito... Cara, nem isso é uma linguagem maluca, que se você entrar no fórum, né, do Steam desse jogo, você vai ver que nem os nativos em inglês entendem o que está escrito. Eles têm dificuldade de entender o que tá... E o pior, o jogo, ele é procedural, né? Ele não é um jogo que vai ser sempre assim, o A leva para B, que leva para C. Não, um quadro é uma coisa. E dependendo dos atributos ou das características da história, do personagem, ele leva para um outro quadro que é gerado na hora. Então você imagina traduzir um jogo cuja linguagem é extremamente complicada de entender e ainda você não sabe para onde que vai uma linha de texto, né, para outra. É absurdo. Eu falo para você,
Se você quer, eu falo para qualquer um que quer testar a inteligência artificial numa tradução de um jogo, traduza o Wildermyth usando uma inteligência artificial. Você vai ter a coisa mais horrorosa do mundo e você vai largar de mão. Você vai para outros. Você não vai querer mais ser tradutor. Eu falo para você, Wildermyth é sem dúvida nenhuma o jogo mais difícil que eu já traduzi na vida e que mata qualquer inteligência artificial que for lançada aí. E tá por aí também. Eu ia perguntar se tinha algum jogo que você tem orgulho de ter feito, então acredito que esse também seja o que você tem mais orgulho aí de ter feito. Com certeza foi o Divinity 2. Eu não tenho como... Não é por questão de número de palavras, não é por... Cara, ele já é um jogo antigo, né? Ele foi lançado em 2017, 16, por aí. Então ele já não é um jogo novo. Eu já traduzi jogos muito maiores em texto, né? O Kingdom Come tem 1.8 milhão. Então, assim, mas ele certamente continua sendo a minha referência no mundo de tradução. Ele eu vou sempre levar em consideração e a Larian vai estar sempre... Eu posso nunca mais traduzir um jogo para Larian Studios de novo, mas eu sempre serei grato a Larian Studios. Ao Divinity, né? Nossa, às vezes o nome do Divinity me foge, cara. Eu tenho que jogar ele ainda, eu gosto muito de Baldur's Gate 3, eu comprei numa promoção, tava por uns R$8 o Divinity 1 e 2, e eu tenho que jogar ele, isso me dá muita vontade. Você percebe se existe algum preconceito de, tipo, das pessoas pra tradução de fã, mais ou menos? Então, a gente já falou... Acho que a gente já bateu muito aí em certos aspectos dessa pergunta. Eu acho que essa pergunta é mais voltada para desenvolvedor e para publishers, né? Porque, assim, elas realmente não veem com bons olhos. Principalmente as grandes, né? As grandes empresas, elas não veem com bons olhos a tradução de fã. Primeiro porque elas não têm como atestar a qualidade. Se muitas vezes, né? Elas não têm como atestar a qualidade. Às vezes, elas, por questões legais também, elas não podem colocar uma tradução de fã oficialmente. Então, assim, eu acredito que seja... Não sei se é um preconceito, mas às vezes é uma limitação mesmo. Primeiro, financeira, às vezes é uma indie que não tem condições de testar a sua tradução. Às vezes é uma grande que não tem permissão legal. Né? Às vezes está no contrato social dela que ela não pode fazer isso, ou às vezes a legislação local do país não permite. Às vezes são coisas que a gente provavelmente nunca vai saber. Mas eu acho que é mais voltada para o lado, né, dessas empresas do que para o lado dos fãs mesmo, né? Das pessoas que jogam. Vai aprender inglês. Isso não chega a ser um preconceito, isso chega a ser a diferença do cara, né? De jogar inglês, entendeu? Porque quem tá jogando em português a tradução do fã tá adorando. Né? Exatamente. E aí, se ele quiser voltar naquilo que a gente falou, de dar qualidade por dinheiro que ele gastou, né? Aí vai depender dele, né? Aí é uma coisa dele que eu acho que ele tem que fazer. Eu acho, né, que todos nós temos que fazer. Todos nós estamos pagando por isso, então todos nós queremos ter algo que valha o nosso dinheiro. Sim. Ô Edson, tem algum jogo assim de tipo teu coração que você queria muito poder traduzir ele oficialmente? Tem algum assim que você pensa? Cara, assim, tem vários, né? Tanto novos quanto antigos, né? Novos, por exemplo, eu adoraria traduzir o The Witcher 4. Eu acho que deve ser, assim, sensacional, pelo que eu vi dos jogos anteriores. Eu adoraria traduzir o The Witcher 4. Eu adoraria ter traduzido o Dragon Age Veilguard, né? O último. Dos antigos, eu adoraria traduzir o Neverwinter Nights. Eu adoro jogos de RPG. Eu adoraria traduzir o Planescape Torment, também é antigo. Sei lá, o Tyranny. Né? Então, assim, tem muita coisa, né? Que eu adoraria pegar e fazer, entendeu? Então, eu espero que o Titan Quest 2, por exemplo, adoraria trazer o Titan Quest. São muitos jogos aí que querer abraçar valeria mundo, muito né? a pena, assim. Uma coisa que
que eu acabei esquecendo de comentar, acho que eu não sei se esse minuto foi buscar o pequeno aqui, eu não sei se vocês falaram isso. Eu imaginei não, que você saiu. acordou do nada, criança chorando. Sabe uma coisa que eu não entendo, cara? Você falou, por exemplo, de jogos mais antigos, né? É quando o jogo tinha uma tradução, aí quando ele sai uma versão remaster, cortam a tradução. Assim, tipo, vou dar 2 exemplos. O BioShock Infinite, eu joguei no PlayStation 3 legendado em português. E aí quando ele saiu a versão remaster pra PlayStation 4 ou na coletânea que vendem hoje em dia, não tem tradução. No PlayStation. No PC depois eles até inseriram, mas no PlayStation não tem. Aqueles dos Hitmans também. Qual? A trilogia do Hitman. 1 e o 2 estavam com legendas em português, o 3 não veio. Original. Mas e quando as veio a outras trilogia... localizações vieram? Por exemplo, alemã, francesa. Vieram, mas o português não. O português foi um outro caso eu até... saberia com certeza te responder se fosse o contrário. Se o jogo não tivesse em português e aí lançasse um remaster, um remake e tivesse. Aí com certeza eles pagaram, né, pra cobrir a tradução que não tinha. Agora, uma tradução que tinha e não veio, provavelmente, eu acho que deve ser alguma coisa relacionada à qualidade. Tá? Não atingiu certos padrões, e aí eles cortaram, por exemplo, dos exemplos que você falou, mas não sei se aconteceu, e para fazer a própria, uma nova, né, uma tradução nova, ou se não tinha dinheiro, mas a tradução era muito ruim, tinha que cortar de qualquer jeito, senão a gente ia, né, então... Eu imagino que seja alguma coisa nesse sentido. Eu sempre tenho a teoria eu tenho a teoria que eles perderam o arquivo sempre. Essa é a minha maior teoria. O arquivo foi corrompido. Isso que você falou foi de console? Foi de console. Então, como eu te disse, cara, console é uma... como eu disse pra vocês, console é uma coisa bizarra. É muito diferente do computador que você junta todos os arquivos num lugar, compacta e lança no Steam. Console é um bicho estranho, cara. Eu acho que podem ter perdido o arquivo de tradução e nunca mais você resgata pra montar uma build no console. Mas você não acha que é uma sacanagem? Não fica esquisito pro consumidor? Eu vou falar assim, por exemplo, pra mim, eu amo BioShock Infinite. Pra mim é um dos meus jogos favoritos, assim. A história dele é absurda. É um jogo que você precisa entender a história, pra você entender a imersão dela toda. Eu joguei a primeira vez no PlayStation 3 com legenda e foi incrível a minha experiência. Eu não consegui rejogar de novo, cara, porque eu fico com preguiça real de ter que jogar o jogo. É um jogo FPS, é um jogo de primeira pessoa, lendo tudo em inglês de novo, por mais que eu conheça a história, mas tem tantas coisas na trama que são legais. Aí você fala, porra, cara, eu não quero jogar, porque eu tive uma experiência tão boa com esse jogo em português que eu não quero ter outra experiência em outro idioma, sabe? E um outro jogo também que aí acho que até pode ser essa caso de ter perdido códigos e tudo mais, que é um que saiu agora em dezembro, que é o Soul River, que era um jogo lá de PlayStation 1. Aí ele teve uma versão atualizada tipo, pra Dreamcast, uma coisa assim. E no PlayStation 1, eu não lembro, tá? Mas dizem que tinha até dublagem em português. Claro que tivesse aquela dublagem inacreditavelmente boa, né? Mas, pô, os textos tinham, tá ligado? E agora, na versão que saiu agora, a remaster oficial, o último HD, Pica das Galáxias, não tem nada em português, nada. Não tem menu, não tem legenda, não tem idioma, não tem nada. E eu fico pensando, pô, assim, eu entendo que tudo é custos, né? A gente como fã, né, às vezes para de esquecer pensar nisso, mas ao mesmo tempo quando você pensa como empresário, tudo é custo. Tudo. Pô, a Eidos, né? A Eidos lá, a Crystal Dynamics, não lembro agora quem que é do Soul River. É impossível os caras em 97 terem menos dinheiro. Ter mais dinheiro, no caso. Ter mais dinheiro do que hoje, tá ligado? Pra pagar uma tradução, sabe? É esse tipo de coisa que não entra na minha cabeça. Então, pô, por que lá no ano que PlayStation nem vendia oficialmente no Brasil, esses videogames nem eram vendidos oficialmente no Brasil, havia uma tradução, e hoje, e se não me engano, o Soul River tinha pra PC também, então provavelmente a versão traduzida também era pra PC. E hoje, que você tem um mercado muito mais pujante no Brasil, né, um mercado que consome, que gasta bilhões, não sei bilhões, mas gasta uma boa grana com jogos, você ignora completamente algo que no passado você já tinha feito, sabe? Pra mim isso é uma parada que, assim,
É muito maluco. Eu sei que você não tem como responder isso, não tá nem perguntando esses respostas, mas é uma coisa que me incomoda Não, a gente demais, pode sabe? falar aqui. É assim, a localização, ao meu ver, é uma das últimas coisas de um jogo. Pra mim, na cabeça de um desenvolvedor, a localização é a última coisa que o desenvolvedor vai pensar. Né? A gente hoje tem um mercado, atualmente, um mercado extremamente competitivo. A gente tem uma mão de obra caríssima de desenvolvedor. A gente tem tanto hardware quanto software, preços caríssimos e também uma concorrência absurda nesse sentido. Então, tudo. Imagina assim uma bomba, sabe? Prestes a explodir. E aí você tem a localização ali no cantinho, esqueci. Entendeu? O desenvolvedor só vai pensar em localização quando todos os outros problemas, quando todas as outras contas fecharem. E se a localização não fechar por si só, ele vai ignorar sumariamente, né? Por quê? Ele sabe que o jogo dele vai vender. Principalmente Nintendo, essas Capcom, ela sabe que o jogo vai vender. Não é a localização que vai parar. Vai chegar o Zelda aqui, vai chegar o Mario, eu vou comprar, porque, cara, eu jogo, entendeu? Eu consigo jogar. Eu vou fazer o Link da espadada, eu vou fazer o Mario pular, eu consigo, entende? Eu não preciso saber o que a princesa tá falando pro Mario, não preciso. Eu quero me divertir, e eu consigo me divertir. Então, assim, a empresa, ela sabe que ela vai vender horrores aqui. A localização para ela é ali, entendeu? Se ela quiser, ela faz. Se ela não quiser, tudo bem. Não vai me afetar, entendeu? É quase que eles entendem muitas vezes como... Eles entendem mercado. Eles entendem o mercado. Ninguém faz nada sem entender o mercado. Sim. Eles entendem, eles sabem o que eles podem fazer e o que não podem fazer. Ô, Edson, pra gente... Eu acho que trava. Mas a gente continua. Tá gravando daqui agora. Pra gente finalizar, então, diz pra gente algumas dicas pra pessoas que querem começar no mercado, começar a traduzir jogos. O que você recomendaria pra essas pessoas? Aí, ele voltou. Olha, eu acho que até já passei por isso. Você tem que construir um portfólio. E para você chegar em certas empresas, né, em certas agências que eu falo de tradução, você tem que ter alguma coisa. Você tem que ter feito alguma coisa, né? Tem que ter um trabalhado de graça, né? Assim, dificilmente a agência vai chegar, oi, eu sou tradutor profissional, o que você fez? Nada. Né? Então, assim, a gente quer tradutor profissional, né? Você fez alguma coisa, sei lá, você traduziu um artigo científico de uma área, você fez alguma coisa, né? Então você tem que ter um portfólio. Então, é naquilo que eu falei, muitas vezes você vai começar trabalhando de graça, você vai fazer para ganhar nome, para ganhar portfólio, para ter alguma base, né? Para construir um inventário seu. Então, procure indies, essas indies mesmo, bem pequenininhas, que não tem dinheiro para gastar com tradução. Procure essas indies, ofereça o seu trabalho para elas. Né? Elas não vão ter gasto nenhum, mas elas também sabem o que elas estão contratando, né? De graça. Então, assim, começa a procurar essas pequenas... Ter um nome depois dos créditos já faz total a diferença, né? Pra quem tá começando. Ter um nome no crédito, você já consegue alguma credibilidade, né? Você trabalha com aquilo, você já fez aquilo, então você entende o mínimo para traduzir jogos, né? E aí você tá apto a fazer um teste, por exemplo. Né, e sabe entrar e receber trabalhos pagos. Então, assim, não é fácil começar. O meu exemplo, como eu falei, é um ponto fora da curva, porque ele não... Você não põe atrás, né? Você exato, entendeu? O que aconteceu comigo, eu não falo para ninguém esperar o que aconteceu comigo, porque é jogar na Mega Sena. Então, e a Larian não fez pouco, convenhamos. A Larian não colocou só o meu jogo, só a minha tradução no jogo. A Larian fez um vídeo, a Larian fez um escarcel, entendeu? Ela me entrevistou, ela fez algo assim que se você
esperasse aquilo, não sairia nem metade. Uhum. Né? Se você não sairia nem um terço do que saiu. Então, não usem isso muito como base, porque você atirar realmente, querer acertar uma estrela, mas vai acabar acertando a lua. Sim. Então, começa pequeno, começa conversando com desenvolvedores independentes, esses que não vão pagar nada, mas que chega lá e oferece, entendeu? Eles vão adorar ter o jogo deles numa língua. Então, busquem isso. Quer falar mais alguma última coisa, Daniel? Eu não sei se nesse meio tempo que eu fiquei fora de buscar o pequeno aqui, você chegou a perguntar pra ele se teve alguma situação que foi engraçada, assim, de repente, em algum momento, alguma coisa que foi meio inusitada que vale a pena comentar. Cara, eu acho que sim, já tiveram alguns problemas de tradução que ficou engraçado, né? Mas por quê? Porque por falta de contextos, né, justamente. Então, já teve, por exemplo, tradução, em vez de traduzir pai, virou padre, porque a mesma palavra é father, né? Ao father. Então, já aconteceu esse tipo de coisa. Assim... são essas pequenas coisas, esses detalhezinhos que você, enquanto testa, e o QA não pega, que são os jogadores que pegam, porque tem muito jogador, né? Tem muito mais gente testando do que a gente fazendo a tradução. Então, foi nesse sentido, assim. Esse eu acho que foi o mais inusitado, assim. Bacana. Queria agradecer, Edson, por ter participado aqui mais uma vez para dar um pouquinho a sua experiência pra gente, poder conversar um pouquinho. Foi muito bacana esse papo, queria agradecer de novo mais uma vez. E fala pra gente, para as pessoas que querem acompanhar seus futuros projetos, onde que as pessoas podem ir. Então, hoje eu tenho um site, né? www.mundonashler.com.br. Lá tem todas as minhas traduções feitas até hoje. Lá tem todos os links pro Discord, pro Instagram, pro X, né? Então, quem quiser encontrar tudo meu, tem nesse site, é só entrar lá. Bacana. Legal, cara. Obrigadão mesmo. Foi um prazer te conhecer. Prazer ouvir sua história aí, uma história muito legal mesmo, cara, de ver que como que quando você gosta de algo e faz bem feito, aquilo pode ser recompensado, né? Pode mudar a sua vida realmente, de fato, e te levar para caminhos que você nem imaginava, né, cara? Então, muito obrigado mesmo por compartilhar aí um pouco da sua história com a gente aí nesse episódio. Cara, eu que agradeço, eu amo falar de localização, foi um prazer conhecer vocês, então quando me convidam para falar de tradução, para mim é muito gratificante, né? Se eu consigo ajudar alguém nesse sentido, que está começando, né, com dicas, para mim também é muito válido, né, muito gratificante, então agradeço a janela, a oportunidade que vocês me deram para poder passar um pouquinho dessa experiência. E se você é tradutor profissional, não só em PTBR, né, não só no português, se você sabe traduzir do inglês, sei lá, para o francês, para o alemão, para o italiano, para o chinês, cara, entre em contato comigo. Tem lá o meu e-mail no site, entendeu? Fala que você é profissional, manda seu portfólio, fala que você está interessado e quem sabe você não começa a traduzir para mim, para o chinês, para o japonês, para outras línguas que eu não tenho ainda time. Mas lembrando que se você for comprar o seu joguinho, seja ele traduzido ou não, compre na nuvem, que aí vocês ajudam a gente. Isso aí, loja parceiro oficial. Lembrando que, independente se tá traduzido ou não, você vai conseguir parcelar seus joguinhos em até 6 vezes. É bom falar, né? Porque vai que tem jogo que não é traduzido lá, né? A nuvem hoje em dia é uma publisher também, né? Então, vale a pena aí dar uma olhadinha. Então, o link da nuvem tá aí na descrição. Os links também do Edson aí também vão estar aí na descrição também. Ó, fica a oportunidade aí, gente. Só ganha quem se arrisca aí, né? Não dá pra isso, aí, tem que estar preparado para quando a oportunidade surge aí, né?
Mas ficamos por aqui então, minha gente. Fechamos. Então, Edson, mais uma vez, muito obrigado aí, cara, por ter dado o convite. Foi Obrigado, realmente um prazer te conhecer sua história, bater um papo com você. José, obrigado aí pela parceria. Joaquim, obrigado por ter ficado quieto, cara. Ficou quietinho aqui, pensei que ia fazer barulho, ia causar, mas não, só chorou no berço aqui, ficou quietinho. E obrigado pra você que tá ouvindo aí a gente, seja aí no Spotify ou no YouTube. A gente fica por aqui, então, nesse episódio do Review de Jogos Podcast. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo e abraço. Tchau, minha gente.